pensei muito se eu gravaria esse vídeo ou não, porque nele eu exponho uma parte muito pessoal, além de envolver outras pessoas. Eu vou tentar aqui não expor as outras pessoas, só contar o contexto, porque eu acho que é muito, muito importante e relevante a minha experiência, o que eu tirei de proveito disso, mas principalmente para dar força mesmo para que outras mulheres, outras mães possam experimentar, ou pelo menos sentir força em fazer o mesmo tipo de movimento se essa mãe se sente presa nesses padrões que a sociedade enxerga como algo normal. Tudo começa quando eu decidi vir para Goiás. Nesse momento eu estou morando em Goiás. Isso foi em junho de 2024, em junho desse ano. E me foi oferecida uma casa de uma pessoa conhecida, que é muito conhecida, de uma pessoa assim, muito íntima minha. E me foi oferecida essa casa num lugar super legal, que era numa fazenda, onde eu gostaria muito. Era bem esse lugar que eu queria no meu processo de transição. Então eu fiz um planejamento para ficar lá nesse lugar até por 7 meses, e eu e minha filha, quando eu saí da Bahia, né? Saí da Bahia para ir para esse lugar. E fiz todo esse planejamento. Passado 15 dias que eu tinha chegado lá, não vou entrar nos detalhes assim do porquê aconteceu isso, mas eu fui pega de surpresa, foi uma surpresa assim muito grande, uma surpresa desagradável, que a pessoa dona desse lugar, ela ficou, eu vou dizer, ofendida pelo fato de eu estar lá dentro. Não necessariamente de eu estar lá dentro, mas eu acredito que eu não sei, pra te falar a verdade, o que foi assim que pegou essa pessoa. Enfim, demonstrou de uma imaturidade emocional muito grande, voltou no acordo, né, que a gente tinha feito, assim, e acabou gritando comigo, tentou me humilhar, me levou para um lugar assim que eu fiquei desbaratinada, assim, desorientada com tudo aquilo que estava acontecendo. Cometeu esse ato assim de desrespeito muito grande. Isso, essa pessoa que fez a ponte, né, entre nós duas, eu e essa outra pessoa, estava próximo, a minha filha estava próximo, não no mesmo cômodo assim, mas estava bem próximo. Então, enquanto essa pessoa gritava comigo, descontrolada, assim, completamente descontrolada, chegava a sair baba da boca da pessoa, assim, sabe? E eu tentando, não, depois a gente conversa, fica, né, depois a gente volta nesse assunto, acalma e taraná, taraná. E, ok, o clima já ficou bem, né, estremecido. Eu ainda não estava entendendo, assim, eu não entendi de fato o que estava acontecendo. E, porra, tem 15 dias que eu cheguei e já aconteceu isso, eu fiz toda uma mudança, eu saí lá da Bahia para vir para cá com uma proposta, com um propósito, e chegar assim e levar esse golpe, para mim foi um golpe, sabe? Um golpe, sabe aquelas apunhaladas nas costas? Foi exatamente isso. E aí, depois disso, essa pessoa, de novo, no mesmo assunto, foi grosseira comigo, sendo que não tem essa intimidade, assim, nunca teve essa intimidade para esbravejar comigo, para, né, destilar
a sua imaturidade, o seu descontrole emocional em cima de mim. E eu vou te confessar, foi 2 meses, assim, eu tentando processar tudo aquilo, não acreditando que, poxa vida, não é possível que eu vou ter que sair daqui, desse lugar, agora, né, assim. Mas, enfim, tive que sair. E depois que eu saí, que a ficha foi caindo, sabe? Que a ficha foi caindo. E é sobre essas foram 2 fichas muito fortes, assim, em relação a todo esse episódio, em tudo isso que aconteceu, que eu quero comentar sobre você. Que é um sobre a banalização da violência. E o outro assunto é sobre o perdão. Essa pessoa, ela não me bateu, ela não me encostou, mas foi muito violenta comigo. Violenta com as palavras, violenta com os gestos, fez de certa forma voto de silêncio. Às vezes eu mandava mensagem para a pessoa para assuntos, assim, resolver alguns assuntos que ainda estavam pendentes, a pessoa não me respondeu. Por 2 vezes isso aconteceu, não me respondeu. E foi assim, horrível, horrível. Continuando. E por outro lado, toda essa normalização da violência. Então, existiram pessoas que viraram para mim: mas você tem que perdoar, você tem que... Eu vou entrar nisso do perdão. Que você tá sendo radical demais. Gente, eu tive uma infância bem complicada em relação a isso. Bem complicada em relação à violência. O meu pai, ele cometia violência contra mim, contra o meu irmão, contra a minha mãe. Eu cresci vendo a minha mãe sendo agredida fisicamente pelo meu pai, sem contar na violência psicológica, que assim, eu desenvolvi inúmeros traumas relacionados a esse tipo de educação, né? Educação, de experiência que eu tive na minha infância. Eu venho de uma família onde o meu pai era violento, ele sim, fazia muita violência psicológica, aquela coisa de voto de silêncio, de ignorar, de fazer de conta que não tá ouvindo, de passar medo. Era tudo na base do medo, sabe? Se não fizer isso, eu vou quebrar você no meio, vou te bater, como já bateu inúmeras vezes, assim. E isso, assim, deixou muitas e muitas feridas em mim. Eu já resolvi, assim, a minha relação com meu pai hoje, dentro de mim, é super tranquila. E por outro lado, a minha mãe, que não tinha força nenhuma para sair daquilo lá, não tinha força para me proteger, não tinha força para proteger o meu irmão. E por mais de 20 anos, nós vivemos... Mais de 20 não, eu fiquei 17 anos. Com 17 anos, graças a Deus, eu consegui sair de casa para nunca mais voltar. Mas passou 3 anos ali, mais ou menos, a minha mãe conseguiu se separar dele. E deixou muitas marcas essa violência que era cometida pelo meu pai, a falta de força, né, da minha mãe de nos cuidar, de nos proteger ali. Enfim. E eu fico pensando assim, se eu estiver na rua andando, uma pessoa, né, sei lá, tô dirigindo, posso fechar alguém, tô falando de trânsito, que é mais comum, assim, ver as pessoas se xingando no trânsito, né? Se a pessoa gritar comigo, não sei o que, eu tenho certeza que eu vou poder dar até risada, assim, sabe? De tão tranquila que não vou ficar revidando esse tipo de coisa. Mas uma pessoa que me conhece, que convive comigo, que convive com meus filhos, que é, né, praticamente assim um familiar, assim, deveria ser, essa pessoa gritar comigo, usar desse tipo de violência, não,
Isso para mim é inaceitável. A pessoa pode cometer um deslize, depois ela pode se arrepender, ela pode pedir desculpas e tá tudo certo. Mas essa pessoa, ela fez uma, ela fez duas, ela fez três, ela se manteve. Então, assim, insistiu naquilo, sabe? E isso é inaceitável. A gente simplesmente baixar a cabeça para isso e falar: não, tá tudo bem, a pessoa é desequilibrada emocionalmente, mas tá tudo certo eu conviver. Não, não tá certo. A gente precisa aprender a colocar limite nisso aí. Na minha vida não entra pessoas. A pessoa pode cometer uma violência comigo, não comete a segunda. Ou ela muda o comportamento dela, ou ela não faz mais parte da minha vida, mas de jeito nenhum. Isso vem da minha história, sim, sabe? Da minha história, de tudo que eu vivi. Então, não. Tem aquele ditado que eu já ouvi assim: tem gente que sim, tem gente que não e tem gente que nunca. Então, esse tipo de pessoa é nunca. E aí, essa semana aconteceu uma coisa que foi muito, muito surpreendente para mim. Essa pessoa veio passear aqui na casa dos meus avós e eu fui falar com a minha filha, né? Porque a pessoa que tá junto, né, com essa pessoa pessoa B, vou falar assim, a pessoa B que foi a que foi violenta comigo, né? Ela veio passear junto com a pessoa A. E a minha filha queria muito ver a pessoa A. E também, de certa forma, a pessoa B, porque ela conhecia e tal. Não demonstrou muita empolgação, mas queria. E aí, essa pessoa A viria aqui na minha casa, porque eu falei: não, a Iesa não vai, eu não vou e a Iesa não vai. Porque nós fomos convidadas para ir lá almoçar. Aí eu falei: não vou, né? Imagina, eu vou ter uma indigestão, sentar na mesma mesa com uma pessoa que cometeu violência comigo só para fazer cara de dia boazinha. Imagina, eu não tenho esse perfil de jeito nenhum e graças a Deus nunca quero ter. E aí, eu antes disso conversei com a Iesa, porque eu falei: filha, pensei comigo, a pessoa vem aqui, vai querer ir, a Iesa vai querer ir com ela e não vai, né? E aí eu conversei com ela e falei: filha, então, aconteceu isso, eu não sei se você lembra, se você percebeu, porque criança vive muito no mundo dela, pode até apagar a memória, né? Falei: então, essa pessoa tá lá, e aí ela falou assim: mas ele não vai fazer nada comigo, ele gosta de mim. Eu falei: não, filha, não é assim. Ele foi violento com a mamãe, ele gritou, né? Já tô falando aqui, né? O sexo da pessoa, o gênero da pessoa. Então, assim, não tá certo. Pode ser qualquer pessoa no mundo, filha, que a mamãe vai te proteger. E se é uma pessoa que te agrediu ou que possa ter agredido o seu irmão, alguma coisa assim, eu não vou aceitar, filha. E eu até falei pra ela, eu sou capaz de cometer, né, um monte de coisa, assim, pra defender vocês. Eu não vou deixar nunca pessoas serem violentas, porque eu não quero que você, filha, principalmente, se acostume com isso. O meu filho já tá grande, né? Então ele caminha mais já com as próprias pernas, assim, sabe se defender. Mas enfim, né, tem o pai, tem a mim, tem toda a família dele lá, do pai, pra poder intervir se for necessário. Com certeza eu iria onde fosse, se ele precisasse de mim. E aí conversei com ela e falei: olha, quando eu era criança, ela sabe, ela já viu eu comentando assim, que meu pai já me agrediu, já me bateu e tal. E aí eu falei pra ela: olha, quando eu era pequena e tal, aconteceu isso, e a sua avó não teve força para defender a mamãe e tal, não sei o quê. Eu falei: mas eu sou forte, minha filha, eu sou forte e eu vou te defender com o jeito que eu tiver, com as armas que eu tiver, eu vou te defender para que você nunca se acostume com nenhum tipo de violência. E cara, nessa hora
essa menina abriu um sorriso daqui até aqui, levantou, deu um pulo assim, sentou no meu colo e me deu um abraço, sabe? Assim, eu pude sentir assim que, nossa, minha filha verdadeiramente sente, entende e pode sentir agora que eu sou o porto seguro dela, que ela pode contar comigo, e que eu vou protegê-la, e que eu protejo, e que eu vou protegê-la, por mais que a inocência dela como criança não a deixe perceber, porque é isso. Eu não quero que a minha filha se acostume com violência, seja ela a mínima, e nós estamos todos tão acostumados com isso, que é tão absurdo, e é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque se você tem pessoas às quais você convive que te humilha, que te desrespeita, que diminui o seu valor, que te menospreza, não aceite isso na sua vida. Procure o seu caminho, procure o seu rumo, mude de planeta se for preciso. Sabe, aqui no Brasil tem muito essa cultura, né? No mundo mesmo. Mas no Brasil tem muito essa cultura machista, a gente não pode aceitar isso. Mas não pode, não é porque tem que levantar bandeira de militarismo, não é militarismo que fala, esqueci a palavra. Você entendeu, né? Não é para levantar bandeira de nada, entendeu? É por amor próprio, é por respeito à nossa própria vida. Não tá aí todo mundo, porque Jesus, porque Deus vem ensinar amor, e o amor próprio, caramba. E aí entra naquele segundo assunto que eu queria falar. Porque aí eu fui cobrada, na hora que eu falei que eu não ia, eu fui cobrada, assim, com todas as letras. Nossa, mas você não sabe perdoar, né? Eu falei, perdão? Que dia que isso é perdão? Perdão, gente, é tirar um peso daqui de dentro do coração, é tirar um peso das costas, é tirar um peso da mente, dos pensamentos. Perdão não é eu esquecer o que a pessoa fez comigo, não, e voltar lá igual uma palhaça para dar minha cara a tapa de novo e ser esbofeteada. Isso aí não é perdão, não. O perdão não é em relação ao outro, o perdão é em relação a você mesmo. Tia, para de achar. É por causa de tantos perdões, eu acredito, tantos perdões e falta de força que a minha mãe não conseguiu sair do relacionamento e viveu por mais de 20 anos debaixo do mesmo teto de uma pessoa. Porque eu tô olhando para minha mãe como mulher agora e como tantas outras mulheres. Viveu debaixo do mesmo teto de uma pessoa, sabe, que não dá para entender. Que não acrescentava porcaria nenhuma, que tirava o brilho da vida. A gente não pode aceitar. Então eu encerro esse vídeo aqui, a gente dizendo e reforçando, e peço para que você reflita muito sobre isso. Se você vive num relacionamento assim, se você tem relacionamento com pessoas tóxicas, abusivas, que comete violência, não aceite, e não aceite com você, e não ensine os seus filhos a aceitar esse tipo de violência. Lá na escola da minha filha mesmo, tem uma mulher que grita o tempo inteiro com as crianças. O tempo inteiro, e ela não é louca de gritar com a minha filha, não é louca. Eu conheço a minha filha, eu sei que ela é uma menina decente, que ela é uma menina tranquila, mas ela é criança, ela pode cometer alguma criancice, né, que essas pessoas não aceitam. Mas o que eu quero dizer é isso. Se a pessoa fizer um trem desse, gente, ela vai responder, porque eu vou na delegacia na mesma hora fazer um BO. Pensa sobre isso. Mude a sua visão sobre violência. Não aceite violência. Isso tem que começar dentro de você mesmo. Você não ser violenta com você. Você não ser violenta com seus filhos, em palavras. Eu não quero gente do meu lado que fique provocando o pior de mim, não. Eu quero gente do meu lado que me ajude a ser incrível do jeito que eu quero ser, do jeito que eu busco ser.
super de bem com a vida, super good vibe mesmo, super feliz, alegre, positiva, próspera, não alguém que fica lá apontando o dedo. Ai, ai. É sobre isso.